Olá, me chamo Ângela. Irei apresentar o trabalho titulado Composição Química e Avaliação do Potencial Antinociceptivo do Óleo Essencial de Pectilogata Cut, sob orientação do Dr. Ricardo Bezerra de Oliveira e da doutora Santa Laíse Ferreira Sarrazi. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal dano. E para o alívio dessa dor, são utilizados analgésicos que bloqueiam os sinais de dor no sistema nervoso. Os mais comuns são os opioides e os anti-inflamatórios. No entanto, os opioides podem causar efeitos colaterais como dificuldade para respirar, náuseas, mudanças de humor, problema digestivo, danos aos nervos e tolerância, além do risco de dependência, o que faz com que pessoas precisem de doses maiores para obter alívio da dor. E deixando de lado de mercado, vamos falar um pouco sobre a medicina tradicional, que é muito comum entre as populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Um exemplo é a planta de Pectilogata, conhecida como cominho, limãozinho, alecrim. E segundo o autor Pagani, os chás são feitos com as raízes dessa planta, que são usados para tratar doenças do ar que têm como sintomas febre, fala desconexa, tremor, convulsões, salivação, dor de cabeça e entre outros sintomas. Informações sobre Pectilogata, o nosso objetivo foi determinar seu rendimento e composição química, bem como avaliar seu potencial antinociceptivo em modelo in vivo. Da nossa metodologia, a espécie Pectilogata foi coletada em Santarém, no Pará, em outubro de 2023, às 9 horas, sobre o número de registro HSTM 003432. Foi coletada flores, folhas, caule, foi seca em temperatura ambiente por 4 dias, triturado manualmente com auxílio da tesoura, pesado e armazenado em sacolas plásticas por 100 gramas cada. A extração ela foi feita por hidrodestilação no aparelho do tipo Cleavage. A composição química do óleo essencial de Pectilogata foi analisada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas em equipamento modelo QP 2010 Plus. A identificação dos componentes químicos foi realizada comparando-se com o tempo de retenção com aqueles apresentados pelos padrões, bem como seus respectivos espectros de massas com aqueles da biblioteca Adam e NIST. O delineamento experimental foi feito com animais camundongos suíços machos, 40 a 50 gramas, com condições ambientais adequadas, ração e água à vontade. O projeto passou pelo Comitê de Ética do Uso dos Animais, do Silva da UFOPA, sendo aprovado sob o seguinte número de registro. O teste de placa quente avalia a eficácia de substâncias analgésicas. A avaliação do potencial antinociceptivo seguiu a metodologia descrita por Charney e Bateson com adaptações. Nesse teste é colocado o animal sobre uma superfície aquecida e a uma temperatura constante, que provoca uma sensação de dor. O tempo que o animal leva para mostrar o sinal da dor é demonstrado quando ele lambe a pata dianteira ou salta, e esse tempo ele é medido. E para descobrirmos quais grupos possuem a melhor atividade analgésica, foi determinado o tempo controle seguida da administração dos tratamentos após 30 minutos do óleo essencial de Pectilogata, a morfina ou o veículo. E foi determinado o tempo de reações observada nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos. O efeito máximo possível de atividade analgésica foi determinado por meio da seguinte fórmula: latência observada menos latência controle vezes 100, dividido pelo ponto de corte menos latência controle. A análise estatística, os resultados foram apresentados como média mais ou menos de padrão. A significância estatística entre os grupos foi determinada pela análise da variância ANOVA, seguindo do teste de Dunnett. Os valores de P inferiores a 0,05 foram considerados significativos. O rendimento do óleo essencial de Pectilogata foi de 1%. Em outros estudos, encontrou-se um rendimento de 2,5%. Na Amazônia, o rendimento foi de 1,5%, enquanto que em Belém e Bajaru, no Pará, e na Vila Jaru, no Amapá, variou entre 0,7% e 1,5%. Essas variações no rendimento do óleo essencial entre plantas da mesma espécie podem ser explicadas por fatores como época da colheita, tipo de solo, horário da coleta, idade da planta, método de extração, clima e umidade do local. É importante analisar a composição química do óleo essencial obtido das plantas, pois isso influencia diretamente suas propriedades biológicas. O óleo essencial de Pectilogata foi administrado por via oral e seus efeitos para reduzir a dor foi observado apenas na maior dose testada, de 600 mg por quilo. E a redução da dor foi significativa aos 60 e 90 minutos após o tratamento, comparando-se ao controle positivo. Embora o citral seja um componente do óleo essencial de Pectilogata, ele tenha sido descrito na literatura como tendo efeito antinociceptivo, o seu mecanismo exato de ação ainda não é completamente conhecido. Sabe-se que o citral pode bloquear as fibras nervosas mielizadas e não mielizadas, que são ativadas por mediadores inflamatórios, e pode dessensibilizar os receptores vaniloides que estão envolvidos na dor crônica.
E como conclusão, o óleo essencial de Petzl-Gata mostrou atividade analgésica na dose de 600 mg por quilo, e este efeito pode estar associado à presença do citral, seu composto majoritário. No entanto, não podemos destacar um potencial efeito sinérgico entre os demais constituintes presentes no óleo essencial de Petzl-Gata. Nossos agradecimentos ao FOPA, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, ao Laboratório LabBex e à FAPESP. Muito obrigada.